Olá, aqui de volta. Dessa vez eu vou falar mais sobre uma obra, né? Musical revolucionária que até hoje, passados mais de 100 anos que ela foi composta, ela ainda choca e ainda causa impacto, né? Tamanha a ousadia e a coragem até, né? Desse músico, desse compositor, quando criou essa obra, que muitos amam e também muitos a odeiam, né? Mas, independente disso, a gente, amando ou até não gostando dessa obra, não podemos ficar indiferente jamais a ela. E nem negar a importância, né, que ela teve e continua tendo na história da, da evolução da música, né, ocidental, clássica, ou não também, né? Porque ela também, digamos que ela saiu da fronteira, né? Da música clássica e chegou a, a outros universos musicais, outras linguagens também. Tamanha a sua expressividade, né? Até acredito que muita gente já saberia de que obra eu estou falando, né? Pelo que eu já mencionei até aqui, que, é claro, trata-se da Sagração da Primavera, do genial compositor russo Igor Stravinsky. Então eu vou falar um pouco dessa obra e um pouco também da carreira do Stravinsky. E tem até um álbum aqui, daquela coleção também da Abril, né? Da extinta editora Abril. Mestres da música, né? Sobre música clássica, né? E vários compositores de várias épocas e estilos. E eu tenho muitos álbuns, né? Muitos volumes, né? Dessa coleção. E em fascículos, né? E unia também a pintura, artes plásticas, né? A música, que é muito legal também, de acordo com a época de cada compositor. Eles iam colocando as obras, né? As pinturas ali, de acordo com a estética da época de cada compositor ali. Então, isso é uma coisa muito, que eu sempre achei muito enriquecedora, né? E além de muito bonito, né? Porque você tem o fascículo que fala sobre a carreira do compositor e das obras ali, ficha técnica das obras, e ao mesmo tempo vem essas gravuras, né? Nas páginas, né? Na capa e na contracapa também. Então isso é muito bonito. E sobre o Stravinsky, que também é um outro músico que também está lá em cima, né? Para mim, existe aí uma lista que eu mesmo já até fiz e tenho também ela em memória. Tem pelo menos uns 30 músicos de várias vertentes musicais
estilos, estéticas e linguagens musicais, de tudo quanto é gênero e estilo. E esses 30 são aqueles que, para mim, né, são os meus favoritos. São aqueles que estão um patamar acima, né? Claro que existem centenas de músicos fantásticos, né? A gente poderia ficar falando o dia inteiro o nome de vários músicos sensacionais, mas sempre tem aquela da identificação pessoal, né, de cada um, uma coisa até meio subjetiva, mas também faz parte, né, porque cada pessoa tem o seu perfil, né? Então, e aí tem essa lista aí de 30 nomes, né? Que para mim eles estão no mínimo um degrau acima dos outros, né? E nessa lista com certeza está o Stravinsky, que é um dos meus compositores clássicos favoritos. E o Stravinsky, ele vem de uma família de músicos, né? O pai era músico e a mãe, ela era cantora lírica, né? E ela se apresentava, ela cantava óperas, várias obras, cantatas, em teatros e tudo. E é claro, não teria como isso não influenciar o filho, né? E aí, desde muito cedo, uma família grande, né? De muitos irmãos ali, ele era um dos mais novos. Não tinha como ele não se influenciar com essa musicalidade toda, né? Na família. E aí ele começou a se interessar e logo, bem criança, ele começou já a estudar música. E até que depois ele, já adolescente, ele passou a se graduar em música e ele foi estudar composição e orquestração, e o professor dele, que foi o grande mestre, né? E com certeza a maior influência, né? Da vida dele, que foi o seu compatriota, outro grande músico e orquestrador, Nikolai Rimsky-Korsakov, que um outro músico, um orquestrador fabuloso, e ele não tá nessa lista dos meus 30 músicos favoritos, mas se fosse fazer, digamos, uma lista dos 50, com certeza ele apareceria, né? Também outro músico importantíssimo. E com o Korsakov, o Stravinsky aprendeu tudo, né? Ele aprendeu orquestração, aprendeu a ter a sua própria identidade estética composicional. E mesmo que, embora as suas primeiras obras, como uma peça curta sinfônica, Fogos de Artifício, né, ainda tenha alguma coisa ali que lembre um pouco as orquestrações do próprio Korsakov, mas pouco tempo depois, em outras obras, a gente já percebe a originalidade do Stravinsky, né? Sempre foi um cara bem original. E uma das frases que ele costumava dizer, aí depois eu até questionava, né? Ficava pensando, ele dizia: temos um dever para com a música, inventá-la. Aí eu pensava comigo, ué, mas o certo não seria ele dizer: temos um dever para com a música, reinventá-la? Mas depois aí
eu ficava assim, pensando, acho que, na verdade, o certo ele falou certo, inventá-la. Porque aí ele quer dizer que ele buscava uma originalidade. Então, daí, o termo inventar seria o termo mais correto. Porque reinventar, aí, dá uma alusão a você recriar uma coisa que já foi feita. Né? Então, sobre esse prisma, a gente pode concluir que realmente ele estava certo. Inventar mesmo. Né? E hoje em dia é o que mais tem, né? Aliás, hoje em dia não, há muito tempo, há mais de 40 anos, né? Que as pessoas, na minha opinião, né? Que eu sempre deixo claro isso, tem pessoas que podem discordar, achar que ainda existe originalidade, coisas, entre aspas, novas em música, né? E eu não concordo, há muito tempo não tem, para mim não existe isso, mas mais de 40 anos isso não existe mais. E aí o que mais tem são pessoas que reinventam coisas que já foram feitas. Então é o que mais temos hoje em dia, né? E aí pessoas que têm talento, lógico, talento ele não morre, né? E sempre vão aparecendo gerações de artistas, no caso da música, de músicos, instrumentistas, com muito talento, com muita técnica, com virtuosidade, tudo. Mas não tendo mais aquela originalidade, porque, para mim, na minha opinião, isso daí acabou. Com o tempo, isso foi. Tudo que podia ser feito, experimentado, já foi feito. E aí, isso é um assunto que eu vou discutir num outro tema, né? Sobre essa coisa também do tempo na música, e também do sentido da originalidade na música, e aí esse questionamento se ainda existe isso, ou é um mito. Enfim, aí depois mais para frente eu vou fazer um vídeo só para tratar desses temas, né? Mas enfim, então aí o Stravinsky começou a chamar a atenção exatamente por essa originalidade. Já tinha aparecido Debussy, como a gente já falou num outro vídeo, um músico extremamente original, trouxe uma nova proposta estética. E aí, logo depois, apareceu o Stravinsky, que não demorou muito, né? Ali já no comecinho do século XX. E aí o Stravinsky começou a chamar muito atenção com essa proposta também bem inovadora, bem moderna, ousada, né? E que chocou muito os conservadores, né? Chocou bastante. E há algumas pessoas que são inimigas da obra do Stravinsky, até hoje, né? Tem essa resistência, né? Com a obra dele. Ele teve várias fases, né? A primeira delas conhecida como a fase russa, né? Que ele escreveu as obras no seu país e onde se destacam esses três balés, né? Que são os mais icônicos, as obras mais icônicas, né? Dessa sua fase russa, que é o Pássaro de Fogo, né? E depois o balé Petrushka e logo em seguida é a mais polêmica de todas, a obra, né? A Sagração da Primavera, que a gente vai falar. E aí depois ainda teve algumas obras também de bastante envergadura, como Le Nôtre, né? As Bodas, né? Em português, Renard, uma chamada farsa, né? Musical, né? Sátira. E aí depois teve a fase neoclássica dele, né? E aí
durante esse período da fase neoclássica, houve um período que ele se tornou um cidadão americano, que ele foi para os Estados Unidos, e aí ele começou a compor as suas obras dentro dessa estética neoclássica nos Estados Unidos. E aí ele teve até uma liberdade, né, de fazer a música que ele queria, né, ali. Existiram alguns músicos, somente na época da Revolução Russa, ali, do auge do comunismo soviético, naquela época ali, né, primeira metade do século XX, que alguns compositores foram perseguidos e censurados, né? O Shostakovich, né, foi Dmitri Shostakovich, e o Sergei Prokofiev, que foi um cara também que ele teve que se moldar ali, né, ao governo, né, soviético, né, da época. E houve essa manipulação, ele se sentia um tanto engessado ali, né? Ele não tinha muita liberdade para fazer uma música que realmente ele queria fazer, né? Isso era muito triste, essa censura, né, a esses compositores. E o Stravinsky, ele tendo essa cidadania americana e morando nos Estados Unidos, ele conseguiu ter mais liberdade, né, para fazer a sua música sem sofrer nenhum tipo de manipulação, né? E aí vieram várias obras, né? E aí teve até as suas duas sinfonias, né? Sinfonia em Dó, que segue a linha mais tradicional de sinfonia, e a sinfonia em 3 movimentos, que já é bem ousada, né? O próprio título, né? 3 movimentos, já que na convencional é 4, né? E ali ele quis fazer uma alusão a como se fosse querer fazer uma sinfonia nos moldes de concerto, né? Concerto de instrumento solista com orquestra, que sempre são convencionalmente 3 movimentos, né? E aí teve também a Sinfonia também dos Salmos, né? Que essa é a mais original de todas, né? Que aí ele colocou trechos da Bíblia, dos Salmos, né? É uma espécie de obra sacra moderna, né? De estilo até vanguardista ali, né? Embora ainda com esse apego, digamos, neoclássico, né? Ainda, né? Esse apego neoclássico a gente percebe muito naquela obra também, um balé também, Jogo de Cartas, né? Que é uma obra dele que a gente percebe ali o auge, né? Do estilo neoclássico da música dele ali. E aí depois dessa fase americana neoclássica, ele já na sua já chamada velhice, né? Ali entre o final dos anos 50, ali já indo para os anos 60, ele surpreende, né? Mais uma vez, aderindo ao dodecafonismo, a música serial, o serialismo do Schoenberg, né? Algo que
ninguém esperava, né? Àquela altura, né, ele já com certa idade, né? E ele ousou bastante, né? E compôs variadas obras, né? Nessa proposta, né? Do serialismo, né? Do decafonismo. E talvez a mais famosa delas foi o Canticum Sacrum, né? Também uma obra religiosa, de proposta religiosa. E ali já podemos perceber aquela atonalidade radical, né? Do dodecafonismo, né? Ao extremo ali, né? E aí ele foi um cara assim que ele ele era um cara bastante inquieto, né? De personalidade forte, um cara inovador por natureza, né? Mas ele ao mesmo tempo ele era um cara que tinha um certo juízo, né? Porque ele teve uma vida bem longa, né? E ele faleceu com 88 anos, em 1971. E deixou, né, esse legado em variadas obras, os mais diversos estilos, né? E com toda essa qualidade, né, que elas tinham, né? E com toda essa inovação e originalidade, né? Que sempre foi a sua marca. Uma das características do Stravinsky é que ele, embora tenha algumas obras dele, por exemplo, a História do Soldado, né? É uma obra assim. Petrushka também, né? Poderíamos citar. E até algumas partes ali do Pássaro de Fogo. Tem algumas obras dele que tem algum aspecto ali que a gente poderia até dizer melódico, né? Se fosse realmente possível usar essa palavra, né? Melódico, né? Na música do Stravinsky, que ele nunca foi um cara assim da melodia, né? Em si, né? Ele sempre foi um cara mais ligado ao ritmo e à harmonia, né? Ele não era assim um mestre, né? Do sentido mais convencional, digamos assim, melódico, né? Então ele nunca foi um cara assim da melodia. A gente também pode citar também aquela obra dele baseada na música barroca, né? Pulcinella, também é uma obra que tem esse certo melodismo, né? Mas são exceções. Então, uma das características da música dele é, digamos, ela não se apega de jeito nenhum, nunca a querer, digamos assim, agradar o ouvinte. Ela sempre busca provocar sensações na pessoa que está ouvindo a música. Ela busca timbres, algum tipo de colorido ali que chame a atenção, sons diferentes, né?
mesmo quando fazia música neoclássica, né? Modulações, harmonias ousadas, e ele sempre fugia daquela digamos, de um certo sentimentalismo. Ele não gostava de colocar emoções, muitos que vão para o lado do sentimentalismo na sua música, né? Bem diferente, por exemplo, de um dos seus contemporâneos, também compatriota, o Sergei Rachmaninoff, que era um cara que ele fazia uma música romântica tardia, né? Que ele não gostava da estética moderna, ele era um cara que ainda preferia melodia, e aí ele buscava o lado da emoção nas suas músicas, né? E esse tipo de emoção ele prendia mais o ouvinte comum, né, principalmente, por causa da identificação com aquela coisa melódica e emocional, né? Então ele prendia isso, né? O ouvinte, assim, ele não, ele não queria é, compor coisas vanguardistas, coisas ousadas, coisas para chocar o ouvinte. Sim, é aquela música que buscava agradar, digamos assim, né? Te agradar. Mesmo que ela fosse virtuosística, fosse complexa também, tivesse um aprofundamento artístico, um aprofundamento técnico, mas a finalidade era que a pessoa ouvisse aquela música, sentisse emoção e aquilo o agradasse de uma forma ou de outra, né? Já o Stravinsky não, é completamente o oposto. O Stravinsky ele sempre fugiu disso. Ele queria fazer uma música que fizesse o ouvinte buscar novos conceitos, é, é, novas maneiras, né, de, é, de interesse, né, estético, né, buscar, né, novos interesses estéticos, né, saindo fora, né, dessa coisa do sentimentalismo ou das emoções mais fáceis, né? Então a música dele, ela é mais fria, mas ao mesmo tempo ela é dinâmica, né? É isso que é o grande barato dele, porque ela é uma música mais fria, mas ela é bem dinâmica, né? Ela nunca é monótona, ela nunca é algo assim muito enfadonha, né? Entediante, arrastada, não. A música dele sempre tem esse dinamismo, né? Ele sempre buscou isso, ainda que ela não procure ser agradável no sentido convencional, melódico e que provoque emoções, né, no ouvinte. Então essa é uma das grandes características da música do Stravinsky. E agora para falar dessa obra, né, A Sagração da Primavera. Contracapa aqui, né? E aqui nós temos aqui algumas fotos. Aqui até uma pintura, né? Pintura do próprio Stravinsky ali, né?
Enfim, essa obra ela faz parte da grande trilogia, né? Dos balés russos, né? Dele, fase russa. Pássaro de Fogo, Petrushka e a Sagração da Primavera, né? E chegou ao seu auge com a Sagração da Primavera. Já Pássaro de Fogo e Petrushka nós já percebemos uma ousadia, uma liberdade rítmica, né? Bem original nessas obras, mas ela chega no auge mesmo com a Sagração da Primavera. E ali associado ao o coreógrafo e produtor, mecenas, né, das artes russas, Sergei Diaghilev. Então, os dois, nessa fase, tinham uma relação ali muito próximos, né, um do outro, com esses balés e principalmente com a Sagração. E também, aí depois, associados também ao o famoso bailarino, né, russo, um dos mais cultuados, né, do século XX, o Vaslav Nijinsky, que infelizmente teve um triste fim, né? Teve uma doença mental degenerativa, né? Depois ele teve que ser internado num sanatório ali, né? Teve um, um triste fim, trágico, né? Na vida dele. E esse bailarino, Nijinsky, ele já tinha causado um escândalo na sua coreografia do Prelúdio ao Entardecer de um Fauno do Debussy, que muitos, principalmente o público mais conservador, acostumado com os balés clássicos românticos, né, causou um escândalo. Acharam que a dança dele, né, a coreografia dele dessa obra estava muito sensual. E alguns até chegaram a considerar até obscena, né? E aí depois ele causou mais escândalo ainda na coreografia, né? Da Sagração da Primavera. O enredo é um ritual pagão, né? Russo, né? E aquela coisa dos rituais em que uma pessoa era sacrificada, né? Uma coisa realmente algo chocante, né? Uma coisa que causa até um sentido, uma sensação de macabra, né? E isso acontecia, né? Esses povos pagãos, né? Tinham essas práticas, né? Abomináveis, né? Repulsivas. Né? E o Stravinsky se inspirou nesses rituais primitivos, né? Pagãos, e que iriam sacrificar uma virgem, né? E essa virgem, essa moça virgem, tinha que dançar até a morte. Uma coisa terrível, né? Imaginar isso. Né? Então é isso que é o tema, né? Em duas partes, na Sagração da Primavera, a primeira parte, a adoração da terra, e a segunda parte, o sacrifício, que é ali o auge quando chega, quando ela é oferecida, né? Ali é algo que o pessoal mais conservador, religioso, né? Principalmente cristão, principalmente naquela época, tinha essa resistência, né? Acho que muitos não tinham nenhum
nenhum tipo de simpatia com essa obra, né? E até talvez alguns músicos cristãos no começo tinham dificuldades, né? Talvez de interpretar essa obra por causa desse tema, né? Pagão, né? E uma coisa repulsiva, né? Até, né? Que é essa coisa do sacrifício humano, né? Algo que sempre foi uma coisa abominável, né? E aos poucos isso foi se perdendo, né? Esse preconceito, né? Nessa obra, né? Por isso, porque cada vez mais ela foi muito depois, bem mais para frente até, e hoje em dia mais ainda, né? Ela foi muito mais associada à sua inovação sonora, inovação estética, inovação musical, e não pelo tema dela, né? E sempre colocar isso, colocar ela musicalmente, porque ela não é uma música cantada, né? Ela não tem um libreto, ela não tem ela não existe um texto, né? Ela é totalmente instrumental. Então aí ela pode, né? E até deve, né? Ser colocada de maneira independente da sua temática, né? Desse enredo, né? Do ritual pagão. E ser avaliada musicalmente, puramente, sonoramente, pela sua inovação, a sua originalidade e a sua ousadia, né? Vanguardista, né? Que é isso que eu acho o mais interessante nela, né? Até hoje, e não o tema dela, né? O enredo dela, do que ela trata ou não, isso é uma coisa já superada e que é bem menos importante isso, né? Do que a música em si, né? Sonoramente, né? E aí, o que aconteceu? No dia da estreia dessa obra, em Paris, estava lotado, tudo. Aí dizem, né? Eu não sei se isso aí já foi comprovado, né? Mas acredito que possa ser verdade. O Stravinsky, na época, ele namorava a estilista Coco Chanel, uma das mais famosas, né, estilistas de todos os tempos, né? E ela estava presente também no dia que essa obra foi executada pela primeira vez, em 1913, em Paris. E aí, além da música, o balé também causou esse desconforto, né? Uma coisa tipo de dança ritualística que saía fora do que estavam acostumados, né? O balé clássico, né? Convencional. E aquela música que buscava até essa coisa contrastante, né? Ao mesmo tempo dela ser tão moderna e inovadora, mas ela buscava na ideia do primitivo, né? A sua fonte temática, né? Aquela coisa abrupta e selvagem, né? E aí os ritmos assimétricos, né? E uma harmonia totalmente dissonante ao extremo, polirritmias, né? E eram ritmos bem
contrastantes entre si, né? E isso causava esse tipo de desconforto, né, nas pessoas que não estavam acostumadas com aquilo, que chegava até o auge ali quando as pulsações rítmicas ali, né, chegavam ao auge, causando um tipo de cacofonia sonora até, né? E que muitos já diziam que já não era mais sons musicais, e sim ruídos, né? E realmente algumas partes a gente percebe ali que notas assim que parece que ali já não tem mais quase nem não há sentido mais musical em alguns momentos, que começa a ficar uma coisa até ruidosa mesmo em algumas passagens. E em outras nem tanto. E algumas partes, curioso, que tem uma coisa até meio humorística, né? Sons assim meio irreverentes assim em algumas partes, né? Mas em compensação em outras, né? Aquela coisa até violenta, né? Abrupta, né? Desses ritmos totalmente fora da casinha, né? Totalmente assimétricos, né? Ali. E, e aí causou essa, essa coisa que muitos. E até hoje tem gente que, né, que acha isso perturbador, né? E aí, o que aconteceu? Muitas vaias, né? Gente gritando e principalmente vaiando. Acho que muita gente, acho que dizia, né? Nessa época, né? Nesse dia, que aquilo não era música, que eram doidos e aquilo era muito feio, era algo muito até um tanto perturbador demais, né? E, e causou esse escândalo, né? Ficou marcado, né? O escândalo da sagração da primavera. Foi o primeiro grande escândalo, né? Da história da música, né? E aí teve essa resistência, né? Mas ao mesmo tempo já tinha as pessoas que defendiam, né? Essa originalidade do Stravinsky, né? Tinha os seus defensores também. Depois ela começou a ser novamente executada e aí as coisas começaram a se acalmar um pouco, até que um público começou a perceber, né, o valor dela, né, como algo inovador, o valor vanguardista, né, dessa obra. E foi passando o tempo e a influência dessa obra chegou também em outras linguagens musicais, no jazz, e Alice Coltrane, né, uma das grandes vanguardistas do jazz, né, viúva do John Coltrane, ela gravou uma versão, né, uma releitura, né, da primeira parte, né, dessa obra, que é fantástica, né? Tem até um arranjo de cordas ali. Ela fez isso brilhantemente. Aí nós temos também o Hubert Laws, também tem uma versão dele também, flautista Hubert Laws. E isso chegou nos mais diversos músicos de várias áreas. Essa influência da sagração da primavera. Frank Zappa, né? Frank Zappa ele chegou a tocar em alguns shows seus, alguns trechos, né? Da sagração da primavera.
mesmo algumas vezes em estilo meio paródia, né? Mas ele citava essa obra do Stravinsky. E o mais que eu acho mais incrível nessa obra é que passados mais de 100 anos, ó, vejam só, mais de 100 anos, mais de um século. Ela é de 1913. Nós estamos em 2025 e até hoje ela ainda causa assim ela ainda choca, ela ainda é impactante, né? Toda vez que a gente ouve ela. Ela não perdeu o seu aquela coisa de novidade, né? Ela não perdeu o seu caráter inovador, né? Ela sempre é moderna, ela é muito atemporal e moderna. Isso é algo incrível, né? Porque, é claro, né? Algumas obras, muitas obras, principalmente do séculos XIX, XVIII, tal, etc., elas já ficam com aquele aspecto de algo datado, né? No sentido que remete a um estilo de uma época, de um passado bem distante. Mas no caso dessa obra, é impressionante, porque ela é vanguardista sempre. Ela é totalmente moderna, sempre, em qualquer época. Ela, você ouve e não sente nada nela que remeta a algum passado distante ou alguma coisa assim. Ela soa sempre fresca, moderna, vanguardista e até hoje ela ainda causa um impacto e ainda se mostra inovadora. Até hoje. Isso realmente é algo impressionante nessa obra. E aí, já que eu estava mostrando esse álbum da coleção da Abril, né? Mestres da Música, a Sagração da Primavera. Aqui nós temos essa obra aqui, essa gravura aqui é do Picasso, né? Da fase dele cubista, né? É os três músicos. Os três músicos. E aí, eu era bem jovenzinho e eu não conhecia a música do Stravinsky. Eu ouvia já música clássica, eu ouvia música clássica tradicional, eu não, praticamente não conhecia música do século XX, música clássica moderna. Mas já tinha ouvido falar muito do Stravinsky, né? E aí eu comecei a colecionar discos e aí eu comprava muitos discos de música clássica. E aí eu passei a me interessar por essa coleção da Mestres da Música, da Abril, da editora Abril. Foi quando eu encontrei num sebo bem baratinho esse disco, com essa obra do Stravinsky, A Sagração da Primavera. E aí na hora eu levei na hora, e aí eu pensei, finalmente eu vou conhecer a obra desse compositor. Há muito tempo eu tenho essa curiosidade, né? Conhecer a música dele. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui ouvir, e aí eu fui sentindo uma sensação assim muito estranha, uma sensação assim de algo que me causou até uma decepção, né? Eu achava que eu ia encontrar uma música que despertasse uma coisa moderna, mas
que fosse, entre aspas, agradável, digamos assim, que fosse despertar algum tipo, uma emoção, assim, né? Legal, assim, né? Em mim. E aí eu fui ouvindo aquilo, não entendia nada, aqueles ritmos dissonantes, toda aquela simetria rítmica, né? Não era nada melódico, né? Isso é uma das características dessa obra também. Ela não é melódica, ela nega a melodia, né? Só alguns recortes bem curtinhos ali que aparece alguma coisa melódica, mas no todo ela, ela renuncia, né? A melodia. E aí até chegar ali, quando chega ali, até na parte do sacrifício, chega ao auge ali, né? Toda aquela rítmica ali, né? Que chega a ser até ruidosa, né? Que vai até pro lado do ruído, né? Pão, 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 pão. Uma coisa assim, né? Chega ali na. E aí eu me senti mal, eu encostei o disco e falei: Isso é música? Olha só o que eu pensei, hein? Isso é música? Meu, isso para mim é a morte da música. Veja o quanto ela me impactou de maneira negativa a primeira vez que eu ouvi. E já tomei repulsa, encostei o disco, fiquei muito tempo, não ouvi de novo. Aí passou alguns meses, aí eu peguei o disco e falei assim, acho que eu vou ouvir de novo, vamos ver se eu vou achar alguma coisa diferente assim, se eu vou me interessar mais por essa música, né? Quem sabe? Aí eu fui ouvir de novo e aí eu já comecei a prestar atenção em algumas coisas que não tinha prestado atenção a primeira vez que eu ouvi. Já fui descobrindo sons diferentes, coisas novas. Ainda assim, ainda estava meio receoso com essa obra. E aí depois passou mais um tempo e aí eu fui ouvir de novo. E aí quando eu fui ouvir a terceira vez esse álbum, aí eu já comecei a ouvir com outros ouvidos. Vê que coisa, né? E aí eu fui entendendo, né? O vanguardismo dessa obra. E aí, Aí depois eu ouvi mais uma vez. Pois, quando eu ouvi pela quarta vez, aí eu falei: que obra maravilhosa, fantástica. Isso é fantástico, né? Que coisa moderna, coisa nova, coisa vanguardista, né? Diferente, né? Ela não é bonita no sentido de agradável aos ouvidos, de algo que tem emoção agradável, digamos assim. Ela não é como você ouvir um movimento lento de um concerto, dos concertos de piano do Chopin, né, por exemplo, que é aquela coisa tão emocionante e agradável, né, de se ouvir, né? Ela não é como um concerto de piano, por exemplo, do Ravel, por exemplo, os concertos de piano dele que são muito agradáveis de se ouvir, né? E é música moderna, né? Mas só que tem aquela coisa melódica, então se torna mais agradável de se ouvir. Ela não é a Sagração da Primavera, ela não é assim. Ela tem outra proposta. É, é como se fosse aquela coisa, até quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar. Aqui o mundo ficou muito politicamente correto, ficou meio chato, né? Uma comparação, quando a gente era criança, a gente gostava de brincar, por exemplo, de polícia e bandido, né? Pelo menos as pessoas da minha geração, hoje em dia, né, criança não é mais criança, não brinca mais, agora só fica ou jogando videogame ou no celular. Mas na época que criança era criança, que brincava, né? E eu, felizmente, ainda sou dessa geração, dessa época. E a gente gostava de brincar de polícia e bandido, alguma coisa assim, né? E aí a gente geralmente a gente gostava mais sempre de fazer, às vezes até fazer o papel do bandido.
Então tinha aquela coisa, né? Ah, é legal. Ah, o bandido também, mas ele vai se ferrar, tudo bem, mas tem. É aquela coisa, né? O... Que tem o lado até da brincadeira, né? No sentido assim, né? E era como também assistir filme de suspense, né? Ou até de terror, alguns, né? E quando a gente é criança, que não é recomendado, né? Mas a gente achava legal, né? E tinha aquela coisa de mistério e aquela coisa que causava um impacto, né? A gente vê. Às vezes a gente tinha, né? Depois não conseguia dormir de noite, né? Mas tinha isso. E, e isso que era o legal, né? Mesmo que isso não fosse bonito, né? No sentido mais universal da emoção, aquela coisa emocional, que também a gente também sempre gostou, lógico, mas é aquela coisa da luz e da sombra. Né? Por isso que eu falo a luz e a sombra. Stravinsky é um músico que me trouxe a luz e a sombra. Eu descobri isso com ele. Há outros músicos, né, que também me trouxeram isso, né, essa coisa da luz e da sombra, né. Um cara também que me trouxe isso foi o argentino Piazzolla, né, o Astor Piazzolla. Egberto Gismonti também é um cara também que tem isso, da luz e da sombra. John McLaughlin, né, guitarrista John McLaughlin, que também é um dos meus músicos favoritos da vida, também me trouxe essa coisa da luz e da sombra. E isso vem do Stravinsky, né? Acho que todos esses músicos que eu citei, eles aprenderam também muito disso, da luz e da sombra, com a música do Stravinsky. Então, por isso, ele se torna um compositor especial para mim. Para muita gente também, né? É por isso que eu falo que tem que insistir, né? Se eu tivesse desistido, né? Da primeira vez que eu ouvi essa obra e achei horrível, e achei que era a morte da música, e não tivesse insistido, eu não teria Stravinsky, não seria um dos meus músicos favoritos, jamais. E hoje ele é, porque eu insisti. Eu falei, não, eu vou ouvir de novo. E é assim que tem que ser. Às vezes uma música, uma obra musical, um músico, algum artista, alguma coisa, não desce a primeira vez que a gente tenta apreciar. A gente acha estranho. É uma coisa que causa desconforto, desconfortável. Mas aí depois a gente tem que insistir para ver realmente se realmente aquilo não é para gente. Aí se a gente insiste umas 2, 3, 4 vezes e aquilo continua não descendo, então aí sim, aí é porque aquilo não é para gente mesmo. Então já aconteceu coisas que eu insisti, né? Alguns músicos aí que eu já insisti e realmente não consigo gostar da música deles. Um exemplo é o César Franck, um compositor belga que eu já insisti e a música dele não me desce, não adianta. E Alban Berg também é outro músico lá do dodecafonismo, né? Que a música dele também não me desce, eu já tentei ouvir várias vezes, inúmeras vezes e realmente. Então aí é porque não é para mim. Isso acontece também no jazz. Ornette Coleman também, né? Um músico que também já insisti e também a música dele também não me desce, não é para mim. E em várias outras vertentes, aí tem até uma banda de rock progressivo, o Vandergraaf Generator, né? Que até eu reconheço, uma banda original, inovadora, vanguardista também, mas eu já ouvi inúmeras vezes e não consigo apreciar. Eu não consigo gostar da voz do vocalista dessa banda. Não me desce. Então é isso. Mas
você precisa insistir. E aí, uma coisa que da primeira vez você pode não gostar daquilo, achar estranho, não descer, mas depois você vai ouvir de novo e aí você vai descobrir coisas diferentes e ali talvez você pode aí entender aquilo e aquilo você começar a apreciar aquilo. E eu descobri isso também, principalmente com essa obra do Stravinsky, A Sagração da Primavera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.